Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes. Vamos aqui em mais um episódio discutir o Supremo e a Constituição, e no episódio de hoje nós vamos discutir a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus assessores, na expectativa do julgamento que está marcado para os dias 25 e 26 de março deste ano, quando a primeira turma do STF vai julgar se recebe ou não a denúncia contra o presidente e seus assessores mais próximos, e aí se instaura a ação penal. Obviamente eu disse isso, mas complemento, é óbvio que o Supremo vai receber a denúncia, acho que esse é um cálculo muito fácil de se fazer, o julgamento deve ser até por unanimidade em relação aos pontos principais, mas existem alguns pontos técnicos que nós precisamos discutir, alguns argumentos, alguns debates que são necessários, que nós começamos a fazer, inclusive, no episódio da semana anterior. Quem não ouviu, sugiro que ouça, por exemplo, quando nós discutimos foro por prerrogativa de função e porque este processo contra Bolsonaro, ex-presidente da República, está no Supremo e sendo julgado pela turma e não pelo plenário. Fizemos esse debate semana passada, talvez a gente volte a alguns pontos por aqui. Mas a nossa ideia é tratar mais tecnicamente do que consta da denúncia, algumas dúvidas que certamente vão surgir e alguns pontos que os advogados de defesa já expuseram nos argumentos apresentados. E para isso, a gente convidou o professor Davi Tangirino, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, advogado também, que já inclusive gravou o seu podcast, acho que no ano passado, né, Davi, sobre o julgamento dos acusados de invasão dos prédios públicos no 8 de janeiro. Sugiro, inclusive, quem puder e tiver interesse em ouvir, e ele esmiuça, porque discorda da dosimetria da pena imposta àqueles condenados no 8 de janeiro. E a gente trouxe ele aqui para nós aproveitarmos do seu conhecimento técnico, viu, Davi? E aqui estão comigo Juliana Cesário Alvim, Tomás Pereira e Ana Laura Barbosa. Nós vamos aqui bombardear o Davi com as nossas perguntas. E a primeira delas, Davi, denúncia foi apresentada, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, fez um encadeamento de todos os fatos históricos para tentar mostrar que não era uma tentativa de golpe clássica, mas algo feito ao longo do tempo, portanto, num somatório de condutas. E, claro, existe o debate sobre foro, por que no Supremo se trata do ex-presidente, e também algumas ideias de que aqueles fatos não podem ser atribuídos ao presidente ou que não configurariam sequer uma conduta criminosa. Então, eu queria ouvir de você, Davi, uma pergunta bem ampla, uma análise preliminar sua sobre a força dessa denúncia e que pontos você acha que num julgamento desse do Supremo, que eu prevejo vai ser uma unanimidade, mas quais pontos podem gerar algum tipo de debate e de divergência no tribunal? Maravilha. Primeiro, obrigado pelo convite. Muito bacana bater esse papo com todos vocês aqui. Felipe, eu acho que a gente tem duas grandes questões que vão se refletir no desafio de construir essa denúncia. E talvez o primeiro ponto é o seguinte: o que é uma denúncia? A denúncia, ela é um projeto de acusação. É assim que eu gosto de apresentar uma denúncia. Nesse caso, a Procuradoria-Geral da República diz o seguinte: houve uma série de inquéritos, o levantamento de uma série de informações, e a minha interpretação jurídica destes fatos é a seguinte. E, em apoio à minha interpretação jurídica destes fatos, estão estes elementos colhidos na fase de inquérito, né? E aí entra o segundo desafio. Nós temos uma longa, consolidada tradição de estándar mínimo para que nós possamos começar o julgamento de roubo, estupro, corrupção, etc. E nós estamos levando a julgamento, justamente em rede nacional, pela primeira vez, estes tipos penais de crimes contra o Estado Democrático de Direito, né? Então, onde é que esses dois mundos se encontram? Eu acho que esse é o campo mais relevante de possíveis fragilidades. O que foi a tentativa de golpe? Talvez até já
refazendo a minha própria pergunta. Foi uma? Foram várias? Né? Porque, obviamente, a denúncia começa com o descrédito continuado ao sistema eleitoral, àquela famosa reunião com os embaixadores, né? E ela termina cronologicamente em 8 de janeiro, né, com o episódio do 8 de janeiro. Porque aí acho que a gente tem duas grandes abordagens, eu vou tentar ser bem sintético. Me parece que o Gonê desenha ali uma única tentativa de golpe, né, em que nós temos lá antecedentes em 21, que culmina então com 8 de janeiro. Né? Em algum momento nós vamos ter que afunilar o que é tentativa de golpe nisso, o que é antecedente e o que é consequente. Ou se ele vai querer sustentar até o final que o 8 de janeiro também foi uma tentativa de golpe. Né? Nas respostas à acusação que eu li, houve, compreensivelmente, um ataque às franjas, de maneira mais direta. O que eu estou chamando de franja? A reunião com os embaixadores, imagina que isso é golpe. Né? Depois, mais para. Eu realmente acho que o 8 de janeiro, no que diz respeito ao Bolsonaro, é um elo fraco. Né? A vinculação direta ao Bolsonaro com o 8 de janeiro não me parece bem sustentada juridicamente falando. Tá? Então, acho que a grande fragilidade em algum momento nós vamos ter que afunilar, então, quais são os fatos objetivos que dão corpo à tentativa de golpe e limpar o que é acessório. Tá? Agora, isso já foi multidiscutido e acho que não vai ter muita saída para isso. Existem pontos relevantes, como a imparcialidade do Alexandre, qualquer órgão adequado para julgamento e a rigidez da colaboração do CID. Acho que esses 3 tópicos vão estar sempre colocados. Ô, Davi, eu quero te fazer uma pergunta prévia. Antes de passar para os demais, você falou desse elo fraco do 8 de janeiro. Mas o que me parece é que o encadeamento que tentou o Paulo Gonet fazer desses fatos é de que cada um deles é meramente um elemento que compõe o todo. Porque nós não tivemos, e isso a defesa do presidente, de seus assessores, Braga Neto, etc., falava, não, golpe é tanque na rua, é tentativa de deposição, impedir o presidente, coisas do gênero. Não houve um golpe clássico como esse, não houve uma tentativa de um golpe clássico como esse. O que você nos diz não necessariamente você concorda com essa narrativa de que todo esse somatório seria para chegar a um ponto e que talvez esses fatos devessem ser separados? O que eu acho, Felipe, é que por uma condenação criminal, nós precisamos ter um foco em quais foram as medidas ou quais foram os episódios que representaram uma tentativa de golpe. E no final do Perfeito. dia, se eu tiver Uhum. certo, isso é má notícia, porque talvez a gente chegue à conclusão que houve mais de uma. Sim. E talvez a gente tenha concurso de crimes, né? Eu confesso, viu, Davi, conversando inclusive com o pessoal da Procuradoria, mesmo antes do oferecimento da denúncia, alguns ministros, alguns dizendo o seguinte: com a apresentação da minuta de golpe aos comandantes militares, não se precisaria sequer do 8 de janeiro para já comprovar uma tentativa. E que o Então, 8 de percebe? janeiro pode ser só o fato mais evidente disso, mas, como você disse, né, se você vê uma fragilidade no 8 de janeiro, mas anteriormente já estaria suficiente para alguns ministros, para alguns investigadores, inclusive. Esse é um dilema e eu acho que não é um dilema justo de ser alocado. O ônus desse dilema não pode ser alocado nos réus. Bom, se é o conjunto da obra, se eu conseguir provar que o Bolsonaro não teve nada a ver com o 8 de janeiro, então cai tudo?
eu acho que mais adequado seria, você pode até dar o contexto e tal, né? Eu acho que tem 2 episódios ali que mereceriam, a qualificação autônoma de tentativa de golpe. Então a primeira é essa, a abordagem ao comando das Forças Armadas, dizendo: "Tá aqui, vamos seguir com isso", né. E a segunda, claro, estão contextualizadas, mas no segundo momento o grupinho lá que ia matar a as autoridades. Se nós conseguirmos, né, focar nesses 2 fatos e prová-los, é mais do que suficiente para o Bolsonaro. Aí temos um terceiro capítulo, o 8 de janeiro, que é a minha intuição, era o plano Z deles, fale o A, B, C, D, F, era o que restou? Então isso pode ser sim um terceiro episódio. Só que até agora, eu não acho que as digitais do Bolsonaro neste terceiro episódio estejam suficientemente provadas. Mas também não precisava por enquanto, né? A denúncia, como eu disse, é só um projeto de acusação. Agora vem o contraditório, etc, né? Vamos chamar a Ana Laura Barbosa, até porque você falou isso, viu, Davi? Talvez as digitais do 8 de janeiro estejam, já ouvi isso de dentro da Procuradoria e mesmo no Comando do Exército. Talvez as digitais do 8 de janeiro estejam num dos outros investigados, e não do Bolsonaro, obviamente com conhecimento dele, bom, provavelmente com conhecimento dele. Ana Laura Barbosa, por favor. Olá, professor Davi, obrigada por estar aqui com a gente. Olá, Felipe, Juliana, Tomás. Davi, a minha questão tem relação com isso que estava sendo discutido agora, com relação ao 8 de janeiro e a onde exatamente ocorreu a consumação, né? Sobretudo com essa fala final de as digitais dele não estavam no crime. Então, se tem lá vários atos sendo narrados na denúncia e essa estratégia de narrar pelo conjunto da obra, onde exatamente teria ocorrido a consumação dos crimes, né? O crime de golpe de Estado, o crime de atentado violento ao Estado de Direito. E eu acho que essa pergunta ela tem dois elementos relevantes, né? Tem duas implicações relevantes. A primeira é para identificar exatamente como ou o que exatamente foi o crime, e uma segunda, pouco lateral, mas com grandes implicações, que tem relação ao foro, né? Tudo bem que agora teve uma modificação recente na regra do foro, mas se o crime foi consumado antes, enfim, em 2024 e não, ou em 2021 ou em 2022, aí ele teria sido consumado enquanto Bolsonaro ainda era presidente. Isso tem implicações diferentes, inclusive na regra antiga do foro, né? Daí a minha pergunta, de quando exatamente teria ocorrido a consumação na sua visão? Então, acho que eu já antecipei um pouco aqui, né, e aí, enfim, é uma discussão meio árida, mas não vai ter muito jeito, né, justamente por conta da história de que golpe é tanque na rua, né. Não sei bem por quê, o legislador resolveu construir estes 2 tipos penais com o diabo do verbo tentar, né, que é uma técnica legislativa, raríssima, né, e mesmo quando ela existe, ela é complementada com outro verbo que resolve o problema. Então, votar ou tentar votar 2 vezes, né. Bom, tentar votar a gente consegue imaginar, né, o sujeito apresenta o título, ele está ali na cena, ele quer votar, tá bom. O que que é tentar abolir o Estado Democrático de Direito? E esse vai ser o grande tema de mérito da nossa conversa, sem o qual nós não chegamos à sua pergunta. Se eu não sei qual é o tipo, eu não sei quando ele se consuma, né. E o que eu tenho gostado de dizer é o seguinte, é difícil mesmo o limite interpretativo, porque para os demais crimes, os materiais pelo menos, nós temos lá, cogitação, né, atos preparatórios, execução e consumação. Você consegue fatiar isso, né, com alguma clareza, por exemplo, num crime de homicídio. Aqui nós antecipamos a punição para a tentativa por um motivo óbvio.
né? Não existe punir o golpe de Estado, né? Quem vai ser a autoridade que vai impor isso? A Liga da Justiça, né? Não tem como. Então, tem que ser para um momento antes mesmo. E o que é tentar, então, abolir o Estado Democrático de Direito? Não sei exatamente. E ela vai ter que variar caso a caso. O que eu gosto de dizer é o seguinte: bom, a tentativa ela se situa depois dos atos preparatórios, e as pessoas estão focando muito nisso. Onde é que termina ato preparatório e começa a tentativa? Eu proponho que a gente pense o problema, então, na outra ponta. A tentativa é antes da consumação. Ela se situa nesse universo entre o ato preparatório e a consumação, né? E aí faz toda a diferença, no caso a caso, a presença ou não das Forças Armadas. Porque se um grupo, uma milícia privada, resolve dar um golpe de Estado, eu preciso realmente que ela demonstre violência ou grave ameaça, porque isso está presente no tipo, mas os crimes não ocorrem em laboratório, eles ocorrem no mundo concreto, no mundo social, né? Porque nós temos um desenho institucional com forças e aparato estatal para resistir e suprimir e evitar o sucesso desse grupo militar, desse grupo paramilitar, miliciano, não importa, né? Os fatos que nós temos hoje, eles são diferentes porque eles envolvem as Forças Armadas, né? O que eu quero dizer com isso? Se as Forças Armadas vão para a rua, ao contrário de uma milícia privada, elas não são o começo de um golpe, elas são o golpe. Porque não existe no desenho institucional força capaz de resistir e impedir a sequência daqueles eventos. De novo, teria que ser a Liga da Justiça. Então, apresentado como eu interpreto o tipo nesse caso, e por que eu acho que a presença das Forças Armadas faz diferença, então, se o depoimento do Freire Gomes, e talvez seja Gomes Freire, eu me atrapalho o tempo todo, vou seguir com o Freire Gomes. Se provar de que houve uma ordem, e ele teria dito: presidente, se o senhor insistir nisso, eu vou lhe prender. Então, nós tivemos o mais próximo possível de um golpe. Porque se essa premissa se confirmar, me parece inquestionável que se a resposta não tivesse sido essa, mas tivesse sido: pois não, presidente, o tanque estava na rua no dia seguinte, e aí não era tentativa de golpe, era golpe consumado. Então, toda essa longa história para dizer: este é um momento, para mim, é crucial, suficiente para sustentar uma condenação, tá? O segundo episódio, então, mais ao que tudo indica, atrelado ao Braga Neto, Kids Preto, tentativa de homicídio, seria o outro momento. E talvez até cada um deles se encaixe melhor, ora no M, ora no L, lá do 359. Mas isso não é o que importa tanto, tá? É... Quanto à vinculação da consumação ao foro, eu não sei se a data, se essa data é tão importante assim para sustentar o foro lá, tá? Primeiro porque tem o Ramagem, e ele já atrai o foro, porque ele ainda é deputado federal, né? Depois, em que pese o desconforto de o Alexandre conduzir o caso, depois de tanta exposição da figura dele, nós também temos uma regra do processo penal dizendo o seguinte: olha, depois que o juiz foi fixado como juiz natural, atos que você tome contra esse juízo para forçar um impedimento ou uma suspensão, aspas, não valem, né? O que é uma imunização do sistema contra justamente a possibilidade de você criar obstáculos aos juízes que foram definidos segundo regras anteriores ao fato, né? E venhamos e convenhamos, o Supremo já mudou tanto de opinião sobre foro privilegiado ao longo dos últimos 10, 15 anos, né? Que eu acho que eles não teriam nenhum constrangimento de dar mais uma largada para cá ou para lá para dizer se consumou.
ou se era vinculado à figura do presidente. Então, eu realmente acho que no final do dia, o momento da consumação não vai ser tão relevante para o debate de foro. Tomás, Davi, acho que continuando nisso, né, porque como você disse, né, parece que tudo indica que do ponto de vista jurídico, pelo menos, o grande debate vai ser sobre tentativa, atos preparatórios e assim por diante. E eu acho que, e me chama a atenção no que você falou, que esse é um crime que ele é peculiar, porque a tentativa é o crime, né, é um tipo específico, né, é uma questão específica, não é o comum, né, geralmente você tem a tentativa separada do crime, mesmo quando você tem a tentativa como sendo punida, e também porque, como você mesmo disse, é um crime sobre o qual a gente não tem jurisprudência sobre esse crime, né, e pensando nisso, às vezes eu fico me perguntando o quanto, claro que existem certas categorias amplas da dogmática jurídica, dogmática penal, que podem ajudar a gente a pensar sobre isso, mas o quanto, na verdade, ao julgar esse caso, o Supremo está construindo a própria categorização específica desse tipo, né? Quando a gente fala sobre o que é tentativa e o que é ato preparatório em homicídio ou em roubo, isso, claro que as categorias ajudam, mas o que dá certeza para a gente é que a gente tem anos e anos e anos no tribunal julgando roubo ou julgando homicídio, né? E a gente não tem isso com esse tipo. Então, queria perguntar o quanto você acha que tem algo específico aí a ser construído? Falando sobre o que você falou, você focou, acho que achei na sua resposta, sobre a importância do exército estar na mesa, né? Eu acho que tem uma questão também que é o quanto muda o autor, né? O fato de que a gente está falando do presidente da República, né? Então, talvez, e daí eu estou pensando isso por conta das categorias. Geralmente, quando as categorias são amplas, geralmente assim, tentar matar alguém, qualquer pessoa, ato preparatório, a diferença entre ato preparatório, tentativa, consumação, entre eu e uma outra pessoa, vai ser a mesma. Mas talvez a tentativa de golpe, quando dada pelo presidente, seja diferente pela figura do presidente, ou talvez seja equivalente a outras autoridades que, sei lá, um chefe das Forças Armadas, assim por diante. Então, um pouco para pensar nisso, nessa questão específica, a gente está falando do presidente da República, quanto isso muda, e o quanto está conectado a isso, né? E eu sei que otimismo em relação ao Supremo construir sua própria jurisprudência de maneira clara e precisa, a gente não tem muito. Mas vamos pensar aqui, se a gente pudesse desejar, ao decidir sobre isso, o que você, seja como advogado, seja como advogado, as duas coisas juntas, o que você gostaria, assim, que tipo de decisão, não só em termos de aceitar ou não aceitar a denúncia, condenar ou não condenar, mas em termos da construção desses conceitos, o que você gostaria que saísse claro disso, se é possível a gente pensar numa decisão ideal que responda essas perguntas, não só em relação, claro, a punir uma tentativa de golpe, a importância política e simbólica disso, e específica disso, mas em termos da gente ter clareza disso para o futuro e num próximo julgamento, que eu espero que não tenha, mas a gente tem outras tentativas de golpe, a gente poder fazer, não, tá claro o que é, o que não é, quem que faz, quem que não faz, como que isso acontece. Não, maravilha. Não é uma pergunta muito simples, né, Tomás? Mas acho que eu vou de trás para frente, tá? O que eu gostaria de ver é uma fundamentação que tivesse articulada, então, com dois conceitos, né? Enquanto a gente não oferece dogmaticamente uma alternativa, o direito penal liberal está articulado à ideia de bem jurídico, né? Então, ou seja, todo tipo penal está enraizado em um bem jurídico e a gente só pode cogitar de punição quando aquele bem jurídico tiver pelo menos sido colocado em perigo, né? Então, eu gostaria de uma decisão que mostrasse que o limite entre ato preparatório e tentativa nos crimes de tentativa, né, guarda relação com a proximidade da afetação irreversível ao bem jurídico. Então, essa é uma linha que eu gostaria que ficasse fundamentada e convincente, né? Agora, existe um outro lado dogmático. Esse pode até ser que eles façam, tá? Existe um outro que eu sou bem menos crente, né? E tem tudo a ver com a sua pergunta, né? As pessoas repetem muito em manual, tal, com base lá em Veltz, né, que dolo é consciência e vontade. Não é bem isso que o Veltz disse, né?
A coluna vertebral do dolo, lá no finalismo, é domínio. Autor é quem tem domínio do fato. E ele tem dois modos, né? Um mais perfeito, então, que é o dolo, e o mais imperfeito, que é a culpa. Né? Por que esse vetor também se entrelaça com o que você está colocando? Se eu disparo contra você, nós vamos ter uma dúvida se isso é uma tentativa de homicídio, uma tentativa de lesão. E um dos vetores que entra para a gente se aproximar de um cenário e outro é a minha capacidade de chegar naquele resultado. Então, dito de outra maneira, se eu sou um sniper e eu te acerto, é muito mais provável que eu tivesse domínio daquilo e, portanto, se eu te acertei na coxa, sendo um sniper, é porque eu queria só te machucar. Se eu te acerto no peito, é porque eu queria te matar. Como é que a gente transpõe isso para a nossa conversa? Né? Ora, o presidente da República, numa analogia que a gente está fazendo aqui, é o sniper. É o sujeito que, em tese, tem o maior poder de botar em curso aquela estrutura. Claro, que o beneficiasse ou que prejudicasse o seu adversário. Houve outros momentos da história em que as forças militares fizeram isso para remover o presidente. Mas, no nosso contexto, seria favorável ao presidente. Né? Então, eu gostaria que também a categoria, tanto de dolo, mas de autoria, que é uma categoria muito pouco cuidada, fosse bem endereçada aqui. Juliana. Davi, muito obrigada por estar aqui com a gente. A gente está conversando aqui sobre dimensões mais substantivas. Eu queria propor, talvez, algumas perguntas relacionadas mais ao procedimento, né? Eu acho que essa é uma questão que fica muito em debate nesse caso. A gente tem a própria questão do foro, que você já tocou, e pelo que eu entendi da sua resposta, não te parece muito problemática. E a gente tem o questionamento sobre impedimento, suspeição, entre outros, né? A discussão sobre turma e plenário. Então, eu queria te ouvir um pouquinho com relação a isso. Existe essa acusação, né, de que o Supremo estaria, inclusive, não a partir desse caso, mas inclusive por meio desse caso, né, estrategicamente ajustando certos procedimentos ou forçando certos procedimentos, e que isso poderia ser, né, prejudicial, inclusive, ao julgamento do mérito. Então, queria te ouvir um pouco sobre isso. Olha, Juliana, eu acho... De novo, né? Então, quer dizer, em relação ao foro, é isso. Ele já era o relator. Então, de novo, né? Eu sou um pouco obcecado esse modo de apresentar as coisas, dando um passo atrás. Eu tenho um fundado problema com os inquéritos originários. Né? Eu acho que houve uma interpretação bastante extensiva do regimento interno, né? E ainda que se chegasse à conclusão de que o Supremo tinha o poder de investigar fatos ocorridos na sua sede, isso não é regra de atribuição de competência para julgar. Essa só poderia derivar da Constituição. Né? Então, de todas essas questões, a que mais me incomodaria seria essa. Tá? Agora, honestamente, uma outra que eu acho que a gente poderia criticar, não sei se, eu acho que não ao ponto de gerar uma nulidade, tá? É o julgamento fracionado. É o julgamento pela turma. Né? Porque, acho que, bom, primeiro porque o regimento diz, né? Tudo bem, é a competência da turma. Mas veja como a imprevisibilidade do Supremo vai criando armadilhas para ele mesmo. Que o regimento fala que para presidente é julgado em pleno. E aí você pode fazer uma interpretação, não, é o presidente em exercício. Essa interpretação ficaria mais coerente em uma situação em que, em não estando mais em exercício, eu não tenho mais jurisdição sobre ele. Bom, aí fica orgânico, né? Se você agora resolve que você tem jurisdição sobre o presidente depois da presidência, reforça um convite para a interpretação que, então, o presidente que afetaria o caso para plenário é o atual ou o passado, né? Agora, isso da forma, o regimento diz lá que o relator pode mandar para o pleno quando for uma relevante questão jurídica.
E, evidentemente, você julgar pela primeira vez general de 4 estrelas, presidente da República, como uma tentativa de golpe, é relevante questão jurídica. Então, Pela primeira vez, julgar uma tentativa de golpe no Supremo Tribunal Federal. se isso não for uma relevante questão jurídica, o que será? E aí vem um outro incômodo junto, que é, não, mas está fazendo isso porque lá vai ser unânime. E aí, bom, esse é o feijão com arroz de vocês aqui, né? O judiciário deveria fazer esse tipo de cálculo estratégico? O juiz, ele é um jogador estratégico dentro do jogo processual? Não deveria ser, né? Se toda coisa reside como premissa na imparcialidade, o juiz não deveria ter interesse no resultado. Portanto, ele não deveria atuar ativamente para escolher para onde o caso vai. É a primeira vez que se faz isso? É evidente que não, né? A gente tem lá os perdidos de vista de muitos anos, né? Mesmo o ministro Fachin, que é um ministro que não tem esse jeitão, né, ativo do Alexandre, né? Na questão da parcialidade e imparcialidade do Moro, jogou o caso para a turma e para o pleno, inclusive deu o convite para todo o imbróglio com o Gilmar e tal, né? Então, é algo que se faz, é algo que, na minha opinião, é contraditório com a imparcialidade. Então, desses aspectos, então, Juliana, para não me estender muito, eu diria isso. Acho que os inquéritos originários não tinham respaldo, ou se tinham, eles tinham apenas enquanto inquérito, mas isso não gera competência. Ou seja, E Davi, o julgamento da ação penal posterior, da denúncia, deveria ser feito por outro foro, e não pelo Supremo. é que, nesse caso específico, o ramagem atrai e É. resolve o problema, né? Mas eu nem fui conferir os outros núcleos. Se você fatiou, então tá bom, nesse subnúcleo tem o ramagem, nos outros também tem autoridade com competência? Acho que não. Então os outros tinham que ir para o juízo comum. Ah, mas convém julgar tudo junto. Perfeitamente. Usa o 80 do CPP, reúne todo mundo num só e julga todo mundo, como foi no mensalão, né? O Davi, eu queria te fazer uma pergunta, e essa é bem expressa, porque houve muito barulho em torno daquele vídeo com o ministro Alexandre de Moraes fazendo um alerta. Alguns falaram de pressão. Eu queria te ouvir sobre isso. Como você vê aquela posição do ministro Alexandre de Moraes como juiz, relator do processo, fazendo aquela manifestação em relação ao Mauro Cid, que já tinha ido e vindo na sua delação, omitido informações, etc. Aquilo é um bom argumento para a defesa? Bom, Felipe, eu sou advogado e eu acho que a defesa está fazendo o seu papel, né? Então, vocês não vão. Eu vou ser sempre muito cauteloso para não soar como, digamos, esvaziando o direito de defesa, né? Dito isso, se eu tivesse que dar uma opinião, o Alexandre foi absolutamente garantista na condução da delação. Porque, se qualquer coisa, o Mauro Cid tinha que ter perdido a delação, sim, não nos termos que a defesa quer, né? Porque o que a defesa quer é anular a validade, retirar a validade, melhor dizendo, de todo o acordo por ter sido obtido por coação. E é diferente o motivo da nulidade para os seus efeitos, né? Para quem não conhece a colaboração premiada. Se ele foi coagido, então tudo que ele produziu não vale para ninguém. Agora, se ele mente ou se ele omite dolosamente alguma coisa, diz a lei, ele perde os prêmios do acordo e toda a prova que ele produziu pode ser usada contra ele, né? Então, esse vídeo que vaza, se a memória não me trai agora, já era a segunda emenda. Um juízo por aí, né, fora do Supremo, já teria anulado a colaboração, não nos termos que a defesa quer, mas no pior dos mundos, em que aquela prova serve para os outros e serve para ele também. E quando ele começa dizendo, olha, deixa eu falar uma coisa, o acordo é esse, etc., inclusive para sua filha, inclusive para sua esposa, inclusive para o seu pai, estão querendo dar uma roupagem de ameaça, né?
A minha leitura é diversa. Ele conseguiu um acordo absolutamente generoso, de 2 anos só, e acho que isso tem a ver com a perda da patente, por isso que eu tenho também a ver com só 2 anos, né, em que ele, então, tinha um teto de pena de 2 anos, mas ele trazia para o pacote uma imunidade penal para filho, esposa e pai, né. E não era o pai que era um comerciante, um feirante, o pai que se deixou fotografar num reflexo de relógio vendendo joia das Arábias, né. Então, na minha leitura, o que o Alexandre faz é lembrá-lo de tudo que está em jogo, se ele insistisse naquilo que o Alexandre estava imaginando, como uma omissão dolosa em relação aos fatos, ou contradição aos fatos. Então, eh, na minha opinião, não tem, eu não enxergo ali nenhum elemento de coação e, curiosamente, acho que o Alexandre foi mais garantista do que a média dos juízes criminais seriam, diante de um colaborador que está aparecendo ali, não pela primeira, mas pela segunda vez, emendando o que disse antes. Tomás, a gente estava aqui trocando, inclusive, no chat, né, Tomás, dúvidas sobre o foro. Não sei se sua pergunta é sobre isso. Não, assim, eu acho que tem duas questões. Uma que é uma questão mais específica, é falar que eu tenho dúvida se o Ramagem se resolve, né? Porque ele foi eleito em 22, ele foi diplomado, tem que pensar se a diplomação é a data relevante, 16 de dezembro, então isso tem a ver com o que você falou antes, o 8 de janeiro entra, o que ele era 8 de janeiro, porque se o foro atualmente é por atos cometidos no cargo em função do cargo, ele é deputado federal, mas ele não era não sei se ele cometeu esses atos enquanto deputado federal, usando do cargo. Só para dizer assim, eu acho que não sei se resolve, né? Parece que o que resolve mesmo é essa mudança deles para dizer que o Bolsonaro sim estava no cargo, mesmo tendo saído do cargo, continua sendo julgado, o que gera, como a gente já discutiu, a questão de, mas daí é turma, é plenário, e o fato de que, de fato, a gente falou disso até naquele dia, que era a verdade é que o regimento não prevê a figura do ex-presidente ser julgado no plenário, porque não prevê o ex-presidente ser julgado em lugar nenhum, porque o ex-presidente até pouco tempo não era julgado no Supremo, então não tem como ter uma regra para um ex-presidente ser julgado onde, se ele não era julgado ali, né? Então, acho que um pouco é isso. Não, o que eu ia falar era uma pergunta mais geral, não sei se talvez para abrir assim para a gente pensar, que tinha a ver com você que tem muita experiência como professor sobre todos esses temas, mas também como advogado. Eu fico pensando assim, onde você acha que seria estrategicamente que poderia valer a pena investir em algum tipo a defesa? O ponto é assim, te perguntou um pouco onde é o ponto mais fraco, mas estrategicamente onde é o ponto mais fraco? Assim, onde você acha que você investiria, ou talvez ache que seja possível investir, e talvez, inclusive, não seja uma resposta geral, talvez seja assim, dependendo de quem você é nessa denúncia, talvez seja possível você conseguir algum tipo de, seja absolvição em relação a tudo, seja algum tipo de diminuição de pena, seja algum tipo, se é possível pensar nisso nesse momento, assim, porque eu acho que a gente está dando de barato que a denúncia vai ser aceita, e acho que muita gente está dando de barato que provavelmente vai ter uma condenação, dada inclusive a natureza dos elementos na denúncia, né? Muito do que é apresentado na denúncia é prova documental, que, né, documentação de conversas, documentação, além de, claro, dos próprios elementos na delação. Como você disse, se ela não for removida de alguma maneira, parece ter ali elementos suficientes. Então, um pouco pensando onde haveria espaço para algum tipo de pensar efetivamente em uma possibilidade de uma divergência no Supremo, que é uma divergência que de fato gere um resultado diferente, digamos assim, ou não, ou pelo menos um voto vencido, ou alguma coisa desse tipo. Mas eu vou responder porque a gente é amigo há muitos anos, porque eu deveria cobrar milhões de reais para responder essa pergunta. Mas brincadeiras à parte, claro, tem sempre o campo da prova, sobretudo para o Bolsonaro, né? Um pouco na linha do, bom, cadê meu áudio? Cadê a ordem? Cadê o e-mail? Cadê o batom na cueca? Que é uma linha sempre válida. Acho que ele já sinalizou por aí, como a minuta do golpe falava lá num triunvirato, né, de iluminados, né, que era o Heleno, sei lá, Felipe Martins. Ele vai dizer, meu nome não está lá. E o Toffoli já deu uma entrevista na Folha meio nessa linha, lá atrás, né?
capitão, será que os generais vão aceitar o golpe em que o capitão vire o líder, né? Então, acho que tem campos, né? Mas talvez haja uma argumentação maior, que esse golpe nunca poderia acontecer. Isso era crime possível, as Forças Armadas nunca iam aderir totalmente, o presidente era o Biden, os Estados Unidos, o Brasil jamais entraria numa dessas sem, pelo menos, uma sinalização externa, né? Alguma coisa que desse ares assim, de quartelada e não de tentativa de golpe. Talvez essa fosse uma linha que, digamos, salvaria meio que todo mundo ali, né? Não sei, o Garnier, que teria uma adesão explícita, mas enfim, se eles convencerem a opinião pública e o tribunal de que, ainda que houvesse um desejo golpista, ou alguns desejos golpistas, o conjunto da obra nunca ia para frente, esse talvez fosse um caminho possível. E um outro já e menos eficiente, mas que, enfim, se alguém tiver que cumprir pena, qualquer dia faz diferença, é uma discussão sobre concurso de crime, sobre tamanho de pena. Veja, se a gente tira o 8 de janeiro, talvez você consiga até manter a condenação por tentativa de golpe, mas tem ali dano ao patrimônio público, dano ao patrimônio histórico, aquilo vai somando tempo de pena, e esses delitos só dizem respeito ao 8 de janeiro. Então, muito en passant, além de prova, então, estão 3 grandes avenidas. Prova, crime impossível, e depois discutir pena, concurso de crimes. Acho que seriam os 3 grandes campos. Depois eu vou passar meu pix pro Village. Obrigado. Mas só para também, acho que esclarecer, eu acho que, por mais que a pergunta seja ampla dessa maneira, eu acho que ela ajuda a gente a pensar, então, em 2 coisas, né? Que essa discussão sobre a inclusão do 8 de janeiro ou não, que poderia parecer uma questão quase informal, né? Se o golpe está aprovado com ou sem, pode fazer muita diferença, né? Então não é uma coisa assim, tanto faz. Pode fazer muita diferença concreta em termos de pena e de prisão, e eu acho que é relevante aí, então, bastante relevante. E também, já antevendo, como a gente antevê, o brasileiro se torna periodicamente especialista em embargos infringentes, cabimentos de embargos infringentes, talvez a gente, então, já está antecipando, todo mundo vai ter que começar a estudar concurso de penas, concurso de crimes, na verdade, concurso de crimes, e como que a gente vai... o brasileiro tem aí um anúncio para começar a estudar para isso, não só os concurseiros, talvez, que são muitos. Infringentes que pode vir a tema, hein, Tomás? A última decisão do Supremo, vocês não sei se já discutiram isso, né? Mas a última decisão, eu tentei acessar o acórdão, ele está sigiloso, né? Mas o regimento fala, se eu não estou enganado, acho que a decisão que eles chegaram é que precisaria ter 2 votos absolutórios. E eu queria acessar o acórdão para ver a fundamentação. Eu não conheço nenhuma norma processual que diga que tem que ser 2, número 1, e que só vale se for absolutório, né? Então, esse é um tema, acho pouco provável, mas é um tema que pode se colocar caso tenha, por exemplo, uma discrepância de pena. Porque isso já aconteceu no pleno, né? Tanto Barroso quanto Mendonça, em maior extensão, e Zanin em menor extensão, propuseram penas menores. Então, pode ser que o Zanin repita isso aqui, né? Então, o tema dos infringentes voltará. Davi, queria te agradecer. Já fica o convite aqui para o seu retorno, seja depois do recebimento da denúncia, seja um pouco mais ali adiante, inclusive também antes do julgamento da ação penal, que deve ser este ano ainda, um prazo super exíguo, super corrido. Mas queria agradecer a você pelo seu tempo, pela disponibilidade aqui para o debate, para as perguntas difíceis, agradecer a Juliana, ao Tomás, a Ana Laura também. Fica o convite, tá, Davi? Portas abertas sempre. Claro, vai ser um prazer. Obrigado, foi ótimo bater esse papo aqui. Obrigado, gente. Até a próxima. Obrigada. Obrigado.